gente! Boa tarde! Começamos o nosso tão esperado webinário. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Vamos conversar, vamos falar um pouco sobre cálculo para o preparo de medicamentos. Material especial e vem muita coisa aí para você. Então, quem não me conhece, eu sou a Fabiana Brito, sou enfermeira, sou professora universitária, formada aqui pela Universidade Federal de Sergipe no ano de 2002 e estou, nesse tempo, vou fazer agora 17 anos de formada e exercendo um trabalho hoje. Atualmente, eu trabalhando com captação, doação e transplante de órgãos e também professora universitária de um centro universitário aqui em Aracaju. Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. É uma alegria recebê-los aqui. Preparo, administração de medicamentos é um assunto que sempre deixa a nós, equipe de enfermagem, de cabelo em pé, não é verdade? Todo mundo tem um medo, todo mundo tem uma preocupação, um receio sobre esse assunto. Alunos mesmo, quando a gente está ensinando, seja nível técnico, seja nível superior, quando chega na parte de cálculo para o preparo de medicamentos, os alunos ficam de cabelo em pé, ficam agoniados e preocupados em relação a esse assunto. É uma das mais sérias, gente, responsabilidades que nós, da enfermagem, temos. E a gente sabe muito bem disso, não é verdade? Não é só uma tarefa, e a gente precisa entender que a medicamentos, administração, preparo, não é uma tarefa mecânica. Não é simplesmente pegar, realizar e acabou, né? Não pode ser uma tarefa mecânica de acordo com a prescrição médica. Requer da enfermagem um pensamento crítico, requer um raciocínio lógico sobre o que a gente está lendo na prescrição e associar isso com o nosso conhecimento prévio, o que é que eu já sei sobre isso. E aí, nós da enfermagem precisamos ter o juízo profissional. Isso é extremamente importante. Você ler, saber o que você está lendo, saber o que você está observando na prescrição e ter esse discernimento, exercer esse juízo. Olha só, nós estamos ao vivo aqui no Instagram e nós estamos ao vivo aqui no YouTube. Então, vou olhar para os dois lados, tá bom? Quando é que o cuidado começa? Então, o cuidado começa primeiro quando eu identifico o meu paciente. Eu preciso, primeiramente, identificar esse paciente. E aí, quando a gente lembra, né, dentro da segurança do paciente, sobre identificação do paciente, a gente lembra da importância de, pelo menos, nós termos 2 identificadores. Quais são os identificadores que a gente pode estar usando? O nome do paciente, a data de nascimento, o nome da mãe ou o registro do hospital. A matrícula dele, a gente chama de registro, alguns hospitais chamam de número de atendimento, que vem lá no prontuário. Então, você escolhe um desses 2 identificadores, o ideal é que seja padronizado na instituição, e aí você consegue confirmar a identificação do paciente. Hoje, sempre, na verdade, nós trabalhamos muitas vezes com nomes de pacientes iguais, parecidos. Então, às vezes, você tem 2 José dos Santos na mesma unidade. Então, eu preciso olhar para um segundo identificador além do nome para identificá-lo corretamente e não administrar o medicamento errado. Com a leitura, o segundo passo também é com a leitura correta da prescrição. Então, eu preciso ler bem essa prescrição, ter um discernimento do que eu estou lendo, como nós falamos agora, o pensamento crítico, eu já tenho entendimento, estou lendo, ter o meu juízo profissional, confirmar o nome dos medicamentos. Então, saber qual é o medicamento, qual é a minha dose, qual é a via, quais são os intervalos que foram prescritos. E, olha só, o cálculo para determinar a dose antes de preparar e administrar. Então, o cálculo para o preparo de medicamentos faz parte desse início, desse cuidado antes de se chegar ao paciente e administrar o medicamento. Com isso,
nós vamos ter aqui um webinário justamente sobre esse assunto, chamando a atenção para que a gente não perca a dose, a gente não se atrapalhe na dose, a gente não administre a dose errada que foi prescrita, que é uma prescrição médica, como nós sabemos. Mas qual é a dificuldade quando falamos em cálculo de medicamentos? Qual é a grande dificuldade? Eu percebo isso nos alunos. É a famosa matemática. A nossa grande dificuldade é a matemática. A gente precisa da matemática básica para realizar o cálculo correto e chegar à dose ideal. Os medicamentos, eles nem sempre vêm prontos. Eles muitas vezes não vêm líquido, eles vêm poliofilizado e a gente não administra na via endovenosa em forma de pó. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso transformar esse pó em líquido e, com isso, administrar de forma endovenosa, intramuscular, no meu paciente. Portanto, quando eu faço essa transformação, eu tenho conversões e, lógico, eu vou envolver cálculos. E para realizar esse cálculo, eu preciso da matemática básica, que é a regra de 3 que a gente fala já já. Então, diante disso, estou convidando você, não saia desse webinário antes de chegar ao fim. Ele não vai ser demorado, mas será muito útil para seu aprendizado. É uma oportunidade para você aprender de forma simples, didática, de como calcular os medicamentos. Quem é a enfermagem? Os grandes responsáveis por esse cálculo, por esse preparo e por essa administração de medicamentos. Então, a equipe de enfermagem que vai estar envolvida nisso aí são os enfermeiros, os técnicos e os auxiliares. Dentro dessa equipe, a gente sabe que o enfermeiro é o de nível superior, o enfermeiro, ele é o líder da equipe, então ele tem que fazer a checagem da prescrição, se a dose veio correta, se os intervalos, se a diluição foi prescrita corretamente, apesar que a diluição fica muito aos cuidados da enfermagem, e a via, tá? E treinar, capacitar, orientar e supervisionar a sua equipe, que é de técnicos de enfermagem e ou auxiliar de enfermagem, a depender da unidade que esse paciente se encontra. Então, essa é a equipe de enfermagem. E é imprescindível que o profissional de enfermagem ele seja dotado de conhecimentos, habilidades, atitudes, o famoso chá, que nós já conversamos muito nas nossas lives, e que garantem o rigor técnico, científico, para a realização dos diferentes processos que envolvem cálculo, preparo e administração de medicamentos. Lembrando o seguinte, quando a gente fala em medicamento, a gente precisa lembrar do Código de Enfermagem. Tá? Ele foi republicado em 2017, foi lançado, mas entrou em vigor em 5 de abril de 2018. E lá, ele foi reorganizado em capítulos, e lá fala o seguinte, só para a gente ter uma atenção aqui em relação ao Código de Ética, no capítulo 3, que fala das proibições, no artigo 78 diz o seguinte, é proibido para a enfermagem administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação da droga, via de administração, potenciais riscos, respeitados os graus de formação profissional. Então, cada membro da equipe, o enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem, ele vai desenvolver as suas competências e as suas habilidades dentro do que o Código de Ética determina para cada função. E que tem a ver, claro, com a sua formação, com o seu preparo. E diante disso, de acordo com a sua competência, de acordo com a sua habilidade, ele vai, então, administrar, conhecendo, sim, ele precisa conhecer a indicação, a ação da droga, a via de administração e os potenciais riscos. Isso está no nosso Código de Ética, não esquece. Então, treinar sobre cálculo, ter todo o cuidado, é exigido na nossa profissão. E vai ser cobrado caso algum dano seja causado ao paciente, gente. No capítulo 3 das proibições, também fala o seguinte, no artigo 80, ó, é proibido para a equipe de enfermagem executar prescrições e procedimentos de qualquer natureza que comprometam a segurança da pessoa, obviamente. Então, hoje discutimos muito sobre
riscos e incidentes decorrentes do cuidado de saúde. Tornou-se uma preocupação mundial. Então, esse bate-papo inicial é para que a gente entenda por que estamos aqui. Por que eu estou aqui, preparei o material para você, por que você está aí assistindo com atenção, fazendo anotações. Porque cálculo, preparo e administração hoje é discussão mundial. Porque o nosso código de ética tem dizendo que não podemos errar. Eu sempre digo aos alunos a questão do banco, né? Um caixa que está lá no banco, quando ele erra o troco, no final do dia, ele precisa repor aquilo que ele errou. Então, isso vai ser cobrado, obviamente, dele. Então, o que ele faz? Ele tira do bolso, tendo ou não, ele vai ter que se virar, coloca no caixa, até muitas vezes para ninguém perceber, e ele faz a reposição daquele dinheiro. E nós, da enfermagem, que estamos trabalhando com vida? Se a gente errar e perder a vida, será que nós vamos ter uma vida no bolso? Claro que não. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós estamos estudando, nos capacitando, é para a manutenção e, lógico, salvar vidas. Então, precisamos ter atenção, precisamos ter responsabilidade, e esse é o grande objetivo aqui. Transformar a realidade, transformar cada vez mais a assistência, melhorar cada vez mais. Eu também costumo dizer o seguinte, que quando eu falo isso para vocês, eu estou falando também, obviamente, para mim, até porque eu estou me vendo aqui, ó, tá? Porque sou enfermeira e nós estamos a todo momento lidando com vidas, nós estamos a todo momento lidando com dificuldades. Muitas vezes nós estamos numa urgência trabalhando, vários pacientes, vários prontuários, corre, chegando paciente que já está lá, e o risco de nós errarmos nos cálculos, no preparo, na administração é muito grande. Então, a gente precisa, sim, treinar, capacitar nossa equipe, precisamos estar atentos a todo momento, não podemos piscar os olhos, porque um erro na nossa área pode ser fatal e não tem volta. Em 2013, o Ministério da Saúde ele instituiu o Programa Nacional de Segurança ao Paciente. E isso foi um avanço muito grande quanto política pública, porque reconheceu a magnitude dos eventos adversos no país. E o que é o evento adverso? O que é que você sabe por evento adverso? É um incidente que atinge o paciente e resulta em lesão ou dano. Então, eu tenho que ter competência e habilidade. Para isso, eu vou buscar o meu conhecimento, a minha atitude e a minha habilidade para evitar eventos adversos, ou seja, incidentes que atingem o paciente e causam danos, causam lesões. Lembrando que o profissional, ele precisa, é obrigatório, ele notificar na instituição dele os eventos adversos que ocorreram. Olha só, uma das metas estabelecidas pelo programa, né, do Ministério da Saúde tem como foco as ocorrências de eventos nos processos de terapia medicamentosa. Tá lá. E aí foi publicado o protocolo de segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. Documento norteador para a promoção de práticas seguras no uso de medicamentos em estabelecimentos de saúde no país. Então, esse protocolo foi justamente o documento que norteou a realização de práticas seguras quanto ao uso de medicamentos em todo o país. E os erros decorrentes de terapia medicamentosa, gente, representam um dos incidentes mais comuns nas instituições de saúde. Você, que já é da área, que já trabalha, será que você nunca se deparou com algum erro no preparo que envolve o cálculo estar no preparo e na administração de medicamentos? Ou será que não já aconteceu com você? É imprescindível que os medicamentos eles sejam administrados por profissionais da equipe de enfermagem. Então, não tem como sair dessa grande responsabilidade. Somos nós da enfermagem que vamos administrar os medicamentos. A instituição precisa proporcionar também segurança para nós, profissionais que administramos, preparamos, cuidamos do paciente. Então, eles precisam ter recursos humanos qualificados, precisa treinar
a galera, a equipe, ter um dimensionamento adequado, porque senão fica todo mundo sobrecarregado e aí a gente entraria em outro assunto, que é um grande problema da enfermagem no Brasil, não só em Sergipe. Estrutura física, tecnologias, investir em tecnologias, né? E tudo isso, né, apropriado para preparar diferentes medicamentos que venham ser utilizados no ambiente de saúde. Então, diante de todo esse cenário, em 2017, a Organização Mundial de Saúde lançou o terceiro desafio global. Então, o terceiro desafio global, primeiro, é a higienização das mãos, o segundo, protocolo de cirurgia segura, e o terceiro desafio global, lançado em 2017, que muitas vezes muita gente não conhece ainda, é o desafio global para a segurança do paciente, chamado medicação sem dano. Voltando à grande dificuldade, né, que nós falamos para fazer cálculo, qual é? A matemática. A matemática pega a gente, deixa a gente louco. Então, o que é importante? Que você, profissional de enfermagem, né, tem que ir lá na matemática básica, tem que ir lá na regra de 3 e treinar, voltar a lembrar dela, tá? Então, você profissional, você estudante, você que já é da área, que tem dificuldade, entenda o seguinte: a base de tudo, de todos os cálculos, é a regra de 3. E esse é o nosso primeiro passo no aprendizado. Dominar os conhecimentos de como calcular e preparar um medicamento vai te deixar apto e te proporcionará uma expertise sobre o tema, de modo que você faça uma sua atividade com excelência, você realize suas questões de concurso, tá? E porque precisamos aprender sobre cálculo para o preparo de medicamentos? Um dos primeiros passos na administração, porque a dose adequada de medicamento é uma das partes mais delicadas e exige perícia, responsabilidade, competência da enfermagem. E é por isso que nós estamos aqui, para desenvolver todo esse processo. Vamos para continuarmos o nosso webinário sobre cálculo para o preparo de medicamentos. Primeiro passo, leiam sempre com atenção as informações contidas nos rótulos dos medicamentos. Eita, isso aqui é um problema sério. Muitas vezes a gente faz assim, ó. Com o aluno, você é estudante, olha só. Vai lá, qual é a prescrição? Soro fisiológico. Vai lá e pega o soro. E às vezes não lê o rótulo. Então, isso é muito sério, gente. Preciso ler rótulos, tudo que eu pego de medicamento para administrar no paciente. Não trabalhe com unidades diferentes. Então, a primeira coisa é, vamos ter que juntar as unidades. Então, se vem uma droga com grama, normalmente a gente não trabalha com grama, são doses maiores, então a gente vai transformar, fazer a conversão em miligrama. Então, vamos lembrar lá, 1 grama tem 1000 miligramas. Essa é uma das primeiras conversões que a gente faz, quando a droga ela vem em pó, ela vem preparada usando uma unidade de massa, porque isso aqui é uma unidade de massa. Então, não esquece disso. Quais são os 5 passos, então, para a gente realizar a famosa regra de 3 simples? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a base de todo e qualquer cálculo para o preparo de medicamentos. É a regra de 3 simples. E quais são os 5 passos? Facinho. Anota aí. Primeiro, você vai identificar as unidades. Quais são as unidades que você tem lá na prescrição, na questão? Segundo, unidades iguais, uma abaixo da outra. Multiplicar de forma cruzada, colocar cada operação em um lado da igualdade e isolar o X. Olha só esse exemplo. Foram prescritos 15 miligramas de garamicina e temos ampolas de 2 ml/20 miligramas. Quantos devemos administrar em ml? Lembrando que o correto da gente escrever ml sempre é o L maiúsculo, muitas vezes a gente não faz. E lembrando que isso aqui significa que eu estou lendo a ampola. Lembra do primeiro passo que a gente falou aqui?
lê o rótulo. E o rótulo diz, a droga vai dizer as vias, que ela pode ser que o laboratório preparou para administrar, e vai lhe dar a apresentação. Então, quando eu digo que a ampola é 2 ml barra 20 miligramas, o que é que ele está dizendo, gente? Que a ampola que eu tenho lá na unidade tem a cada 2 ml 20 miligramas. Raciocínio lógico. Então, 1 ml tem quanto? 10 miligramas. Mas aí a gente aprende a fazer a regra de 3. Calma aí. Vamos lá. Então, olha só. Toda vez que você fizer uma questão, anota a prescrição e o disponível. Então, a gente vai anotar aqui a prescrição e o disponível. Então, qual é a prescrição? A prescrição corresponde a 15 miligramas. 15 miligramas. E o que é que eu tenho disponível? Eu tenho uma ampola de 2 ml barra 20 miligramas. Não é isso? Aí, qual é a base para resolver isso aqui? Regra de 3 simples. Então, vamos lá? Qual o primeiro passo da regra de 3? Identificar as unidades. Quais são as unidades que eu estou trabalhando aqui? Olha só, nós estamos trabalhando com que unidade, gente? Nós estamos trabalhando com a unidade de mililitro, que é a unidade de volume, e nós estamos trabalhando a unidade de miligrama, que é a unidade de massa. Já isolei e já identifiquei. Coloque agora as unidades uma embaixo da outra. Vamos lá? Sempre vamos começar pelo que está disponível. Anota aí. O que é que eu tenho disponível? 2 ml. E a ampola está me dizendo que a cada 2 ml eu tenho 20 miligramas. O que é que eu fiz aqui? Coloquei unidades iguais, uma abaixo da outra. Certo? E vamos continuar colocando. Só que a prescrição são 15 miligramas. Então, unidade igual uma embaixo da outra, ó. 15 miligramas. E ele diz o seguinte, em 15, para eu administrar 15 miligramas no meu paciente, quantos ml eu preciso? Tenho 3 valores e quero saber o quarto. Pronto. É uma regra de 3 simples. Essa é a definição de regra de 3. Quem é o quarto, gente? O X da questão. Aí, eu vou lá, ó, multiplico de forma cruzada. Vamos começar pelo X, vamos padronizar, para ficar organizado e a gente não esquecer. 20x, 20 vezes x. Lembrando que o pontinho representa o quê? A multiplicação. E 2 vezes 15. Então, 20x é igual a quanto? 30. X vai ser igual a 30 dividido... Lembrando que esse número que está no x, ele vai descer em divisão. Então, x dividido por 20. Aqui vai me dar um x de quanto, gente? 1,5 ml. Então, olha só. Eu vou pegar 1,5 ml da garamicina, que vai corresponder à prescrição, que é a dose, 15 miligramas. Por quê? Miligrama é unidade de massa. A seringa é miligrama? Não. A seringa é quê? Em ml. Tem como aspirar 15 miligramas numa seringa? Unidade diferente da seringa. Então, eu preciso fazer as conversões através da regra de 3 para chegar ao que eu preciso, que é em mililitro, e aspirar. E aí sim administrar. Claro que você vai observar se você tem seringas que conseguem aspirar 1,5. E claro que você vai observar se essa droga não precisa rediluir, colocar mais solvente, colocar no soro, colocar no gotejamento. Aqui a gente está se restringindo ao cálculo e não ao preparo. Beleza? Fica ligado nisso. Olha só que coisa interessante. Como eu falei para você que a gente ia falar um pouquinho da penicilina, olha a penicilina cristalina, que é a penicilina potássica. Ela dá trabalho, precisamos ter atenção, tá? É um antibiótico. E como é que ela se apresenta? Ela se apresenta, gente, em fração ampola de 5 milhões e 10 milhões. Olha a unidade diferente aqui, a chamada unidade internacional, tá? A gente escreve assim ou assim. É a famosa unidade internacional. E aí, o que acontece na penicilina cristalina? Vamos falar da de 5 milhões, que é a mais comum? Olha só, a penicilina cristalina, ela vem em pó. Toda droga em pó precisa ser
reconstituída. Não é diluída, é reconstituição. Anota aí. Transformar o pó em líquido. Então, o termo certo é reconstituição. Então, eu vou pegar o diluente, ou seja, o solvente, o diluente, que pode ser soro fisiológico, água destilada. Algumas drogas já vêm com diluente próprio, de acordo com o laboratório, tá? A gente precisa ter esse conhecimento. E eu vou reconstituir. Qual é o problema, o babado da penicilina cristalina? É que esse pó dela tem um peso molecular. Esse pó dela tem um volume residual. Ou seja, esse pó, quando ele é reconstituído, ele dá um volume no final. E na penicilina de 5 milhões, o volume corresponde a 2 ml do pó. E na de 10 milhões, corresponde a 4 ml. Ou seja, se eu reconstituir com 8 ml de um diluente, no final, quando eu fizer a reconstituição, eu não vou ter 8, eu vou ter 10 ml. Por quê? Porque 2 ml corresponde ao volume residual do pó. Eu preparei um curso, gente, online, tá? Para você, cálculo para o preparo de medicamentos, certo? Que foi separado em módulos, contendo aulas e exemplos de forma prática e objetiva.